Sejam bem-vindas à disciplina de Psicologia da Personalidade 2, turma especial. O objetivo principal da disciplina é apresentar as principais teorias psicodinâmicas da personalidade. Teorias psicodinâmicas são aquelas que levam em consideração forças motivacionais que atuam sobre o comportamento, atuam sobre o pensamento, atuam sobre a personalidade dos indivíduos. São teorias psicodinâmicas, as teorias de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung e, de uma certa forma, embora não integralmente, de Alfred Adler. Em função disso, esses três autores terão as suas teorias revisadas, discutidas, apresentadas aqui durante este semestre na disciplina. O livro-texto que eu vou utilizar ao longo das aulas é o Psicologia do Inconsciente, de Carl Gustav Jung. Faremos a discussão pormenorizada dos primeiros capítulos e, à medida que a leitura for sendo feita, vocês vão poder apresentar as dúvidas de vocês aqui em sala de aula, serão realizados exercícios lá no Google Classroom para que vocês possam aprofundar e fortalecer os conhecimentos de vocês nesse âmbito, o âmbito da personalidade a partir de uma perspectiva psicodinâmica. Eu quero começar esse ciclo de aulas inicial da disciplina apresentando o capítulo 1 do livro Psicologia do Inconsciente, de Carl Gustav Jung. O inconsciente, do ponto de vista genérico, eu não quero entrar agora nas definições tanto de Freud quanto de Jung, vou apresentar uma definição genérica de inconsciente. Trata-se da parte da vida mental que não é acessível de forma ordinária, ou seja, comumente, ao campo da consciência do indivíduo, mas que ainda assim exerce poderosa influência sobre a percepção dessa pessoa e, consequentemente, sobre o comportamento dela. O livro Psicologia do Inconsciente foi publicado por Jung em 1916. Ele inicia o livro apresentando a importância social do estudo do inconsciente. Jung considerava que a Primeira Guerra Mundial, que havia começado 2 anos antes da publicação do livro Psicologia do Inconsciente, mostrou de uma forma inequívoca e, nas palavras do próprio Jung, de forma implacável, que o ser humano civilizado, na verdade, ainda é um bárbaro. As atrocidades cometidas durante os 2 primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, o assassinato em massa nos campos de batalha, resultante da introdução de novas tecnologias de guerra, como, por exemplo, o uso das metralhadoras, o uso de gases tóxicos, o uso da aviação em fases posteriores do conflito. Tudo isso impressionou profundamente Jung. Vejam, a Europa vinha, alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial, de todo um processo de supervalorização da razão. Na verdade, desde o período do Iluminismo, que os europeus começaram a cultuar a razão, a deixar a emoção a partir de uma perspectiva de algo sombrio, a partir da perspectiva de algo obscuro. A perspectiva que os europeus começaram a utilizar foi a perspectiva de que apenas as luzes da razão trariam ao ser humano não só prosperidade, não só conhecimento, mas também felicidade. Claro que no final do século XIX surgiram alguns pensadores que lançaram dúvidas acerca dessa esperança depositada na razão. Vemos isso particularmente nas obras de Nietzsche, tanto é que Jung, posteriormente, no próprio
Psicologia do Inconsciente vai apresentar algumas das ideias de Nietzsche relativas a isso. Mas na literatura, nós também observamos a presença de um certo ceticismo em relação a essa perspectiva da razão trazendo felicidade, da razão como sendo o aspecto da vida mental mais importante. Vemos nas obras do realismo russo, particularmente, esse ceticismo em relação às supostas benesses da razão e a inexorabilidade da evolução do espírito humano através da adoção de um pensamento racional em detrimento de outras dimensões do pensamento, que porventura envolvessem as emoções, que porventura envolvessem aspectos não racionais, aspectos intuitivos, que são, por definição, pertencentes ao domínio do inconsciente. Isso é observado na obra de Dostoiévski, na obra de Tolstói, posteriormente nos contos de Chekhov. Todavia, Jung critica essa perspectiva através de uma constatação extremamente sustentada no morticínio da Primeira Guerra Mundial. Os europeus tinham apenas um verniz civilizatório. A civilização francesa, a cultura alemã, a própria civilização anglo-saxônica tinham um verniz de racionalidade sob o qual repousavam paixões intensas, desejos inconfessáveis, que, a partir da irrupção da Primeira Guerra Mundial, acabaram sendo liberadas, acabaram se manifestando de forma brutal nos campos de batalha da Europa. Então, a partir dessa perspectiva, Jung cita o seguinte, que ao mesmo tempo, a Primeira Guerra Mundial, ela demonstra que uma espécie de açoite de ferro está à espera, caso ainda se tenha a veleidade de responsabilizar o vizinho pelos seus próprios defeitos. Isso está na introdução do Psicologia do Inconsciente, o prefácio do próprio Jung. Com isso, Jung quer dizer que tudo que cada povo criticava nos seus inimigos, na verdade, se constituía numa projeção. A brutalidade que os britânicos atribuíam aos alemães, os alemães atribuíam aos próprios britânicos. As crueldades que os franceses acusavam que os alemães haviam supostamente perpetrado, os alemães acusavam os franceses do mesmo. Jung considerava que, na verdade, não é uma questão simplesmente da cultura de um povo, é uma questão do ser humano. A partir do momento em que as pessoas não tornam conscientes determinados aspectos da sua psique, ou seja, da sua integral constituição mental, da sua personalidade, dos seus processos mentais, os seres humanos podem eventualmente serem surpreendidos por manifestações súbitas desses desejos que permanecem durante muito tempo sob a camada da racionalidade, que permanecem no domínio do inconsciente. E Jung prossegue afirmando que a psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações, ou seja, que as nações, elas fazem exatamente o que cada um faz individualmente, de modo que, da forma como o indivíduo age, a nação também agirá. Essa afirmativa de Jung é extremamente importante e ela se aplica, sobretudo, aos tempos atuais. Quando escutamos a defesa da mudança da cultura para que, a partir dessa mudança, possa se transformar o indivíduo, as famosas tentativas de se mudar as pessoas a partir da mudança da sociedade, seriam
equivocadas. Essa perspectiva é equivocada, pois trata-se do extremo oposto. Uma nação, um grupo, um povo tem como características grupais nada mais, nada menos do que os próprios padrões de comportamento dos indivíduos que a constituem. Portanto, caso se deseje mudar a chamada psicologia de uma nação, deve-se inicialmente mudar as características, personalidade de cada um dos indivíduos que constituem essa nação. Isso para nós psicólogos é extremamente importante, na medida que devemos conscientizar os nossos pacientes de que a mudança das suas formas de pensar, das suas formas de sentir, das suas formas de perceber o mundo, não virá do mundo externo, não virá do ambiente fora dele mesmo. Ao contrário, o processo de mudança, ele requer um exame detalhado daquilo que está, a princípio, nos domínios do inconsciente, através de um processo de autoconhecimento, de um processo de ressignificação das memórias, para só aí modificar-se a percepção do indivíduo, modificar-se toda uma série de crenças que esse indivíduo possui, para que aí sim modifique-se a atitude desse indivíduo, para que aí sim o comportamento dele possa consistentemente se transformar. Então, Jung prossegue afirmando que somente com a transformação da atitude do indivíduo é que começará a transformar-se a psicologia da nação. Contudo, até hoje, os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos por decretos coletivos e nem nunca o serão. Os grandes problemas da humanidade serão resolvidos tão somente pela renovação da atitude do indivíduo e não da cultura na qual ele se insere. Jung prossegue na abertura do capítulo 1, afirmando que as doenças nervosas são, em última análise, doenças da alma, ou seja, do psiquismo como um todo, dos processos mentais e da personalidade de forma integrada. Segundo ele, as perturbações nervosas são de origem psíquica e, portanto, elas exigem, obviamente, um tratamento da alma. Todas as vezes que Jung utiliza a expressão Seele, alma, ele está se reportando à integração dos aspectos do psiquismo humano, da mente, da personalidade, integradas. E por conta disso, Jung afirmava que as terapias biológicas eram ineficazes, pois se as doenças nervosas seriam doenças da alma, obviamente que meios físicos não vão atuar sobre a alma. Uma doença da alma tem que ser tratada através de métodos que permitam acessar essa alma, ou seja, acessar esses processos mentais, acessar esses conteúdos mentais, avaliar essa personalidade, promover o autoconhecimento, promover ressignificação de memórias e transformação de percepções. Meios físicos não são capazes de fazer isso, obviamente. Então Jung diz que água fria, luz, eletricidade, que eram as técnicas médicas para o tratamento das doenças nervosas, ali no final do século XIX e no início do século XX, são de efeito apenas passageiro, sendo que muitas vezes esses meios não produzem nenhum efeito. Naturalmente que naquela época ainda não haviam surgido os psicofármacos. É claro que os psicofármacos têm um papel importante no processo de tratamento de um transtorno mental e de comportamento. Os psicofármacos são parte do processo de tratamento. Eles colaboram para que o paciente esteja estabilizado, a fim de que ele possa ter condições de passar pelo processo psicoterápico.
O algoritmo de tratamento considerado mais efetivo na atualidade é a combinação de farmacoterapia, uso de psicofármacos, com a psicoterapia. Todavia, na época de Jung, nesse período em que ele escreveu o Psicologia do Inconsciente, ainda não havia psicofármacos, portanto, ele considerava que os outros métodos antecessores do uso de psicofármacos eram inefetivos, eram apenas paliativos passageiros. E ele prossegue afirmando que muito do que se estudava na época sobre os transtornos mentais e de comportamento era profundamente marcado por preconceitos. Preconceitos de natureza moral, concepções segundo as quais os transtornos mentais eles eram, sobretudo, doenças neurológicas, daí a utilização dos meios físicos disponíveis naquela época, né? E havia uma falta de curiosidade em relação aos aspectos psicodinâmicos. Por conta disso, Jung, numa determinada passagem do capítulo 1, ele afirma: "Les savants ne sont pas curieux", uma expressão francesa que significa "os sábios não são curiosos", uma expressão atribuída ao escritor francês Anatole France. Os sábios não são curiosos. Jung quis utilizar essa expressão para criticar o pensamento limitado, a falta de abertura dos pesquisadores da época, dos médicos da época que lidavam com os transtornos mentais, para a possibilidade de investigação dos processos psicodinâmicos. E, segundo Jung, quem foi o grande desbravador do estudo dos transtornos mentais a partir de uma perspectiva psicodinâmica, e a partir de agora eu vou utilizar a expressão da época para me reportar aos transtornos mentais e de comportamento, a expressão neuroses. A expressão neurose. O grande desbravador do estudo das neuroses foi Sigmund Freud. Jung reconhece a importância de Freud como grande pioneiro na investigação da etiologia psíquica dos transtornos mentais, ou seja, das neuroses, e ele afirma que cabe a Freud o mérito imorredouro de ter lançado as bases para uma psicologia das neuroses. Então, a partir daí, a partir dos trabalhos de Freud, a etiologia psicológica da neurose, ou seja, a origem psíquica da neurose, começou a ser trabalhada, investigada de forma mais sistemática. Claro que, já na época de Charcot, o grande neurologista francês, já se sabia que a neurose, ou seja, o sintoma neurótico, era psicógeno, ou seja, era proveniente da alma. No entanto, o trabalho de Charcot ainda era considerado um trabalho de vanguarda, ele ainda não fazia parte do mainstream, né, da corrente principal da medicina da época. Portanto, em que pese o fato de outros autores já terem, de certa forma, investigado as neuroses a partir de uma perspectiva psicológica, coube a Freud o estudo sistemático da etiologia psíquica das neuroses. Jung prossegue afirmando que foi extremamente importante, foi extremamente importante para o estudo das neuroses o trabalho do neurologista austríaco Josef Breuer no famoso caso Ana O. Hoje em dia sabemos que Ana O era o pseudônimo de Berta Pappenheim. E o próprio Freud também reconheceu a importância desse trabalho preliminar desenvolvido por Breuer, e o entendimento de como um sintoma histérico
teria uma origem psicodinâmica, se iniciou justamente com o relato desse caso clínico da Ana O, né, atendida pelo Breuer para Freud. E em relação a isso, Jung afirma: não existiam causas orgânicas que justificassem a perturbação, ou seja, a histeria de Ana O. O caso devia ser considerado histérico, isso é, psicógeno. Sim? Pode perguntar, fique à vontade. Sim, perdão, sim, trata-se do famoso caso Ana O, descrito por Freud em Estudos sobre a Histeria. Sim, que vocês estudaram em Matrizes do Pensamento Psicanálise, exatamente. O livro Estudos sobre a Histeria, ele traz a autoria de Freud e de Breuer, embora saibamos que a maior parte do livro tenha sido redigida por Freud e que o próprio Breuer mostrou-se muito reticente em relação a escrever o livro e particularmente a descrever o caso clínico de Ana O devido a questões pessoais. Acredito eu que vocês devem ter visto isso lá na disciplina de Matrizes Psicanálise. Caso contrário, eu sugiro a revisão do caso, não é? Vocês podem obter os estudos sobre a histeria no conjunto das obras completas de Sigmund Freud. Procurem o capítulo pertinente ao caso Ana O para que vocês possam revisar. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, vou prosseguir. Então, como eu dizia, a partir desses trabalhos pioneiros, né, de Breuer, de Freud, houve a demonstração da natureza psicogênica dos sintomas histéricos. Pois as partes do cérebro em que estariam localizadas as funções do braço paralisado em pessoas histéricas não se apresentam mais afetadas do que as de uma pessoa normal. Portanto, os sintomas físicos da histeria não podem ser explicados neurologicamente. Não há uma lesão em áreas que estão associadas a esses sinais, digamos assim. Portanto, a origem não é física, pelo menos não no sentido neurológico. A origem é psicogênica, né? A origem está relacionada a questões psicológicas. É a caneta que caiu, pessoal, só um minuto. Então, nesse sentido, Jung prossegue afirmando que a sintomatologia da histeria é repleta de impossibilidades anatômicas. Hoje, nós diríamos, ela é repleta de impossibilidades neuropsicológicas. O paciente histérico que apresenta uma cegueira, por exemplo, vocês realizariam um exame neuropsicológico do paciente, vocês não encontrariam nenhuma evidência de alteração neuropsicológica. Se fosse realizada uma avaliação neurológica, verificar-se-ia que não há lesão em nenhuma via sensitiva, não há lesão de órgão sensorial, não há lesão do nervo óptico, não há lesão do tálamo, não há lesão dos lábios, do sulco calcarino, do lobo occipital, nem tampouco das áreas secundárias sensitivas relacionadas à visão. Portanto, a cegueira que o paciente histérico refere não é real? Ora, como estudantes de psicologia, sem dúvida nenhuma que vocês já conhecem a resposta a essa pergunta. É claro que é real, embora não tenha uma base neurológica. É real porque é percebido como algo real pelo paciente. Ou seja, ele fisiologicamente enxerga. Está tudo perfeito, as informações estão sendo captadas pela retina, a retina está realizando a transdução, está convertendo a energia eletromagnética, que é a luz, em um impulso elétrico. Essa informação está seguindo
pela via aferente visual, está chegando lá no tálamo, né, através do nervo óptico, né, da via óptica, e essa informação posteriormente está sendo transmitida para a área de projeção primária visual no lobo occipital e depois essa informação vai ser processada em área secundária visual. Todo o componente estrutural, ou seja, neuroanatômico, está intacto. Todo o processo neurofisiológico está acontecendo de forma inequívoca, está acontecendo de forma normal. O problema é perceptual. Então vamos lá, pessoal. O que é percepção? Isso, perfeito, exatamente. Percepção é a interpretação das sensações. A sensação é a resposta dos órgãos sensoriais à estimulação. É todo aquele processo neurofisiológico, não é? Da transmissão das informações através da comunicação neuronal. A interpretação é um processo psicológico. Interpretar as sensações é um processo psicológico. Então, os histéricos não enxergam. Fisiologicamente, sim, eles enxergam. Todavia, eles não interpretam o que estão vendo. Portanto, a realidade que eles experimentam é a realidade de não estarem, de fato, enxergando. Então, não é fingimento, não é simulação, é uma percepção distorcida, é uma percepção equivocada da realidade. Típica da neurose, como posteriormente o Jung vai descrever, né? Então, nesse sentido, o Jung ele prossegue a discussão do capítulo 1, citando um caso clínico. No caso clínico, uma paciente que havia perdido a audição devido à histeria, devido à neurose, começava a cantar frequentemente na presença do médico. Certa vez, quando essa paciente começou a cantar, o médico, cujos esforços, utilizando tratamentos físicos, não haviam logrado êxito, ele simplesmente decidiu, não tem nada para fazer mesmo, tudo que eu sei fazer, não tem nenhum tipo de efetividade no caso dessa paciente portadora de histeria, quer saber? Eu vou acompanhá-la no meu piano. Pense que fascinante, os consultórios médicos da época tinham pianos, no caso daqueles médicos que gostavam, não é, de realizar esse tipo de atividade musical. Então, no momento em que a paciente começou a cantar, o médico decidiu acompanhá-la no piano. E como ela já estava surda mesmo, não é? Ela dizia que estava surda, o médico pensou, ela não está ouvindo mesmo, então eu vou mudar o tom do acompanhamento. E que fenômeno fascinante ele observou. No momento em que ele mudou o tom, a paciente, sem se dar conta, prosseguiu cantando no novo tom que o médico havia estabelecido no piano. Desse modo, ela simultaneamente ouve e não ouve. Por que simultaneamente ela ouve e não ouve? Do ponto de vista fisiológico, ela está ouvindo. Porém, conscientemente, ela não está percebendo que está ouvindo. Portanto, psicologicamente, ela está surda, embora fisiologicamente não haja nada de errado com o processo de audição dela. Compreenderam, pessoal, esse raciocínio? Esse raciocínio é extremamente importante para vocês compreenderem a distinção entre os problemas psicológicos e os problemas físicos. Então, é fundamental compreendermos que o Jung está estabelecendo uma distinção entre a histeria
os sinais e sintomas histéricos e uma alteração neuropsicológica genuína. E ele afirma que pela vasta observação de toda uma série de experiências desse tipo, comprovou-se que na histeria só a parte consciente do paciente tem a capacidade de percepção sensorial intacta. Todavia, uma outra parte, a parte da interpretação dessas sensações, não está funcionando adequadamente. Vejam que nesse caso o problema não é neuropsicológico, o problema é psíquico. Ele é psicodinâmico. Ele é da ordem daqueles mecanismos que eu comentei com vocês, que são mecanismos que ocorrem fora do campo da nossa consciência. Dessa forma, na histeria, temos uma contradição entre o caráter de um distúrbio orgânico que sempre afeta a função, no caso a função neuropsicológica em si, e a total ausência de distúrbio orgânico que produz uma alteração de função semelhante. Veja que fascinante é a investigação desses transtornos, mentais. Então, Jung prossegue descrevendo a relação entre a predisposição psíquica e o trauma na etiologia da neurose. Ele afirma que a intensidade de um trauma em si mesmo tem pouca determinação patogênica, mas este deve ter para o paciente um significado particular. O trauma tem para o paciente um significado particular. Em outras palavras, não é o choque em si que vai provocar inexoravelmente a doença psíquica, a neurose. Mas a neurose vai ocorrer quando há uma determinada predisposição psíquica a esse adoecimento neurótico, que poderia ser o fato de o paciente atribuir conscientemente, inconscientemente, claro, um significado específico a esse choque, a essa experiência traumática. Vejam, o problema, portanto, não é o trauma, não é a experiência dolorosa, desagradável pela qual a pessoa passou. O problema é a interpretação que ela faz dessa experiência. O problema é o significado que a pessoa atribui a essa experiência. Não é o fato em si o responsável pela neurose, mas é uma predisposição psíquica anterior a esse fato, ou seja, todo um conjunto de memórias, experiências anteriores, crenças, atitudes, que vão afetar, que vão influenciar a percepção da pessoa sobre aquele evento. Então, uma certa pessoa vai interpretar o término de um relacionamento, por exemplo, como sendo, de um lado, uma experiência normal da vida, a que todos estamos sujeitos, ao passo que uma outra pessoa, em função das suas experiências, que levaram à formação de uma crença específica sobre a relevância de um relacionamento na vida do indivíduo, essa pessoa pode vir a perceber o término de um relacionamento como uma experiência catastrófica, desastrosa, terminou a vida do indivíduo. Observem, no primeiro caso, o que fez com que o indivíduo não experimentasse reações emocionais exacerbadas, não entrasse num quadro depressivo ao final do término de um relacionamento? A forma como ele interpretou esse fato, as crenças que essa pessoa possui, o significado que essa pessoa atribui ao relacionamento na vida dela.
que muitas vezes essa pessoa nem sabe que tem esse tipo de crença, que atribui esse tipo de significado. Portanto, está no domínio do inconsciente. Já, por outro lado, esse segundo indivíduo atribui muita importância ao relacionamento. Por atribuir muita importância ao relacionamento, a perda desse relacionamento é catastrófica. Então vejam, a causa do problema desse indivíduo não foi a perda do relacionamento por si só. Foi o significado que essa pessoa atribui ao relacionamento e, efetivamente, ao término. Essa perspectiva mais catastrófica. Claro, do ponto de vista junguiano, eu vou discutir mais para frente com vocês, temos também questões do inconsciente coletivo, temos constelação de determinados arquétipos, mas não falarei sobre isso agora. Primeiro vocês têm que aprender os fundamentos, só depois que vocês compreenderem um pouco melhor os principais fundamentos da psicologia analítica e particularmente a terminologia específica que Carl Gustav Jung utiliza, aí sim eu vou começar a descrever para vocês esses fenômenos em termos junguianos propriamente ditos. Por enquanto estou usando uma terminologia mais moderna. Estou falando de crenças, estou falando de atitudes, para ficar mais fácil de vocês entenderem inicialmente o que o Jung está trazendo aqui no capítulo 1. E aí o Jung prossegue, que houve uma superação da teoria do trauma na etiologia das neuroses. Freud, baseando-se inicialmente na teoria do trauma de Breuer, procurou a etiologia, procurou a causa das neuroses nos acontecimentos traumáticos da vida. Mas depois dessa descoberta, ou seja, das perturbações no plano erótico, e erótico sendo entendido como sendo algo que diz respeito ao relacionamento com o outro. Na próxima aula eu vou falar especificamente sobre isso. O que significa erótico numa perspectiva psicodinâmica e o que significa desordens do plano erótico. Mas fiquem com essa noção preliminar. Erótico não é sexual nessa perspectiva. Perdão, erótico significa algo que se refere ao relacionamento com o outro, ao investimento de energia que se faz no outro. O outro se torna um objeto do investimento da nossa energia, do investimento do nosso afeto. Então, como eu dizia, depois que se descobriu essas questões do efeito das perturbações no plano erótico sobre o comportamento das pessoas, sobre a expressão da emoção das pessoas, e essa descoberta coube a Freud, houve um deslocamento do centro do problema da histeria, da neurose, para um outro plano bem diverso, ou seja, tirou-se a importância do evento traumático em si e começou-se a levar em consideração a interpretação que a pessoa faz desse evento, o significado que esse evento tem para essa pessoa. E como se descobriu que juntamente com os eventos traumáticos da vida desenvolve-se uma perturbação na área erótica, ou seja, na esfera dos relacionamentos, dos investimentos afetivos no outro. A partir daí é que a investigação das neuroses começou a ser fundamentada. E aí o Jung prossegue afirmando, cito literalmente: baseado em outras experiências, eu suspeitei que nesse caso particular também havia, além do trauma, uma perturbação da ordem erótica. O Jung está citando o caso de uma paciente dele. Essa suspeita foi inteiramente confirmada e leva à conclusão de que o trauma, motivo aparente da doença, nada mais é do que a oportunidade que algo que está fora do domínio da consciência, isto é, um importante conflito erótico, tem de se manifestar. Assim, o trauma perdeu a exclusividade na etiologia das neuroses, sendo substituído por uma interpretação muito mais abrangente e profunda que envolve um conflito erótico
como sendo um agente patogênico. Então, deslocou-se a ênfase dos eventos traumáticos per si para as questões psicodinâmicas, para o significado que a pessoa atribui àquele evento. Eu vou pedir para que vocês façam a leitura do capítulo 1 do Psicologia do Inconsciente, para que vocês possam acompanhar de uma forma mais apropriada a próxima aula. Eu gostaria que vocês começassem a focar principalmente na leitura a partir da página 10, na minha edição, que é uma edição mais antiga. A edição que tem na biblioteca da universidade ela é mais moderna, não sei se a página 10 também, mas eu vou pedir para vocês lerem o capítulo inteiro, pois a próxima aula será sobre a continuação da discussão que o Jung faz sobre a etiologia das neuroses. Então, aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!